Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O corredor do hospital estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho frio das luzes fluorescentes. O relógio na parede marcava 3h07 da manhã. Tudo parecia normal para Emily Carter, enfermeira noturna do pronto-socorro há 5 anos, acostumada com pacientes solitários e com os chamados incessantes da noite. Mas naquela noite, um arrepio percorreu sua espinha assim que ouviu o telefone tocar. Com um gesto automático, ela atendeu o telefone. Emily, me ajude, a voz do outro lado da linha era fraca, trêmula, quase estranha. Emily estremeceu. Havia algo terrivelmente desesperado naquele sussurro. Quem está ligando? Perguntou, mas a voz mal respondeu antes de se calar. O silêncio que se seguiu foi pesado, opressivo, quase palpável. O telefone ainda vibrava em sua mão como se carregasse a sombra do medo de quem ligava. Emily anotou rapidamente a hora e o número, o instinto que desenvolvera após anos de noites em claro e incidentes estranhos. Considerou avisar Richard Blackwood, o diretor do hospital, mas a ideia de esperar até de manhã pareceu-lhe arriscada demais. Exausta, porém, decidiu fazer algumas rondas antes de tomar qualquer providência. A noite avançava, cada passo de Emily ecoando nos azulejos frios. As portas dos quartos estavam fechadas, os pacientes dormiam profundamente. Mas no escritório da diretora algo parecia diferente. Uma sensação de expectativa de ameaça silenciosa. Quando finalmente voltou à sua mesa para ligar para Richard, seu coração disparou. Seu escritório estava vazio. Sem secretária, sem diretora. Nada. O telefone em sua mesa piscou com uma nova mensagem. Não confie em ninguém. Escrita à mão em um pedaço de papel que Emily nunca tinha visto antes, como se alguém o tivesse deixado ali pouco antes de desaparecer. O sangue de Emily gelou. A ligação naquela noite não fora um incidente isolado. Era o início de um mistério perigoso, um mistério que afetaria não só o hospital, mas também a sua própria vida, de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Ela respirou fundo, apertando a folha de papel em sua mão trêmula. Richard Blackwood havia desaparecido, e ninguém sabia por quê. O sol ainda não havia nascido quando Emily Carter cruzou a soleira do hospital, ainda atordoada com o chamado da noite anterior. Seus colegas eram poucos e distantes entre si a essa hora, e o zumbido da cafeteira na sala dos funcionários era o único som de vida. Mas Emily não tinha apetite para café. Sua mente estava preocupada com o desaparecimento de Richard Blackwood e aquela mensagem enigmática: não confie em ninguém. Ela começou verificando as câmeras de segurança. As imagens mostravam Richard saindo do escritório às 2h45 da manhã, como de costume, sem nenhum sinal de pânico. Mas a partir das 3h05 nada. Nenhum vestígio dele nos corredores, nenhuma saída pelas saídas de emergência. Como se ele tivesse desaparecido no ar. Emily sentiu uma presença atrás dela. Virou-se bruscamente. Era Marcus Hill, o enfermeiro-chefe do turno da noite, um homem alto e sério, que imediatamente notou sua expressão tensa. Emily, você está bem? Perguntou ele, franzindo a testa. Eu não sei, respondeu ela com a voz trêmula. Richard, ele desapareceu. E esta mensagem, não confia em ninguém. O que? Disse Marcus com a voz mudando de surpresa para preocupação. Tem certeza do que está dizendo? Emily ergueu a folha de papel tremendo. Marcus a pegou, seus olhos percorrendo as palavras como se cada letra carregasse um perigo. Certo, murmurou ele finalmente. Precisamos informar a polícia, mas discretamente. E acima de tudo, não deixe que mais ninguém saiba. Emily assentiu com a cabeça. Seu instinto lhe dizia que algo mais profundo estava acontecendo. Não era apenas um desaparecimento, era um aviso. E se Richard tivesse desaparecido por causa do que sabia, então alguém dentro do próprio hospital poderia estar envolvido. Enquanto começavam a repassar os acontecimentos da noite anterior, um arrepio percorreu o corpo de Emily. Alguém os observava. Ela tinha certeza disso. E naquele instante ela soube que aquele mistério havia se tornado muito mais perigoso do que um simples sequestro. Emily não conseguia mais ficar no escritório. A ideia de que Richard Blackwood havia desaparecido sem deixar rastro a atormentava. Ela decidiu percorrer os corredores do hospital, procurando por qualquer detalhe que pudesse explicar seu desaparecimento. As luzes fluorescentes projetavam sombras sinistras nas paredes brancas, conferindo a cada corredor uma atmosfera ameaçadora. Cada passo de Emily ecoava no silêncio, mas ela não estava sozinha. Ainda sentia aquela presença, como um olhar invisível sobre ela.
Ela dirigiu-se ao escritório de Richard, na esperança de encontrar algo útil. Sobre a mesa, notou arquivos espalhados. Um deles estava etiquetado como Projeto Fênix com anotações rabiscadas às pressas. Emily examinou as páginas rapidamente com os olhos arregalados. O projeto parecia envolver buscas confidenciais de registros médicos sensíveis, alguns referentes a pacientes influentes e executivos de empresas. Um som repentino de passos a fez pular. Ela se virou bruscamente e viu Samantha Reed, assistente pessoal de Richard, que parecia em pânico, mas tentava aparentar calma. Emily, você sabe de alguma coisa? Perguntou Samantha em voz baixa. E ainda não sei. Acabei de encontrar isto. Olha, murmurou Samantha ao ver as anotações. Eu não deveria falar sobre isso, mas Richard me disse que estava com medo de que alguém no hospital quisesse sabotar o projeto. Emily sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Alguém dentro do hospital poderia estar envolvido no desaparecimento de Richard. E aquela mensagem estranha, não confie em ninguém, de repente assumiu um significado aterrador. De repente, um alarme discreto soou no andar administrativo. Emily e Samantha trocaram um olhar preocupado. Alguém estava revistando os escritórios, e não era pessoal autorizado. Precisamos ter cuidado, sussurrou Emily. Mas precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Ao se afastarem discretamente, Emily jurou a si mesma que encontraria Richard, não importando o perigo. O mistério acabará de se aprofundar e o hospital, antes um lugar de cuidado e segurança, havia se tornado uma armadilha onde cada passo poderia aproximá-los ou colocá-los em perigo. Emily passou a manhã analisando as imagens das câmeras de segurança com Marcus Hill. Cada canto do hospital foi meticulosamente examinado, mas o desaparecimento de Richard permanecia inexplicável. No entanto, um detalhe chamou a atenção deles. Às 3h12 da manhã, uma figura encapuzada foi vista entrando no escritório de Richard. A pessoa não usava crachá e parecia saber exatamente para onde ir. Quem teria acesso ao escritório a esta hora? Perguntou Emily com a voz trêmula. Ninguém. Além do pessoal autorizado, respondeu Marcus franzindo a testa. Mas claramente não foi Richard. Determinadas a investigar essa figura misteriosa, Emily e Samantha voltaram ao escritório, desta vez com cautela. Emily notou que algumas gavetas haviam sido abertas e alguns arquivos movidos. Mas o mais preocupante era um pequeno caderno de couro preto que ela nunca tinha visto antes. Ao abrir o envelope, as páginas estavam repletas de anotações e códigos estranhos. Alguns faziam referência a Fênix, o projeto confidencial que ela havia descoberto no dia anterior. Outros mencionavam nomes de funcionários, alguns inocentes, outros influentes dentro do hospital. Parece uma lista, sussurrou Samantha. Uma lista de alvos ou cúmplices, talvez. Emily sentiu o coração acelerar. Cada palavra parecia confirmar que o desaparecimento de Richard não fora um acidente. Alguém dentro do hospital estava manipulando os acontecimentos por razões misteriosas. Enquanto examinavam o caderno, ouviram um estrondo metálico atrás da porta. Pararam abruptamente. Uma figura masculina apareceu hesitante, mas com um ar ameaçador. Era Ethan Cross, um dos seguranças do hospital, conhecido por seu temperamento explosivo. O que você está fazendo aqui? Resmungou Ethan. Nós estamos verificando algo na sala do diretor, respondeu Emily, tentando manter a calma. Não acredito em você. Se você for inteligente, sairá deste escritório e esquecerá o que viu. Emily percebeu imediatamente que Ethan sabia mais do que estava demonstrando. Mas ela também pressentiu que ele poderia ter a chave para descobrir o que havia acontecido com Richard. Enquanto ele se afastava, Emily sussurrou para Samantha. Precisamos ficar de olho nele. Se alguém de dentro está manipulando tudo isso, é ele ou alguém muito próximo a ele. E pela primeira vez, Emily percebeu que todas as pessoas no hospital poderiam ser suspeitas. O jogo tinha apenas começado. Emily não podia se dar ao luxo de esperar que as respostas viessem por si só. Ela e Samantha decidiram vasculhar discretamente certas áreas do hospital, começando por locais raramente frequentados à noite, os arquivos, os porões e as antigas alas abandonadas. No porão, entre fileiras de arquivos empoeirados e armários trancados, Emily avistou um pequeno compartimento quase invisível na parede. Curiosa, pressionou uma trava escondida e descobriu uma caixa de metal antiga. Dentro havia um conjunto de documentos e um pendrive com a inscrição Fênix, confidencial. Samantha pegou cuidadosamente a chave USB. E Emily, se alguém descobrir que temos isso, ela disse em voz baixa, estamos perdidos. Emily assentiu com a cabeça, mas a adrenalina a impulsionava.
Eles retornaram rapidamente ao escritório para examinar o pendrive em um computador seguro. Os arquivos continham e-mails enigmáticos, listas de nomes e, o mais importante, um mapa do hospital mostrando certas salas trancadas e corredores raramente usados. Um detalhe chamou imediatamente a atenção de Emily: uma pequena sala isolada no porão com a placa acesso restrito e uma anotação manuscrita na planta. Contém informações importantes, acesso limitado. Talvez seja aqui que Richard esteja sendo mantido em cativeiro, ou onde alguém esteja escondendo o que ele queria proteger, sussurrou Emily. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, um ruído ecoou por trás da porta, passos rápidos e sussurros. Eles congelaram, sem fôlego. Emily reconheceu a figura. Era Ethan Cross, o chefe de segurança. O que você está fazendo aqui? Rosnou ele novamente, desta vez acompanhado por outro agente desconhecido. Emily sentiu o coração acelerar. Agora eles tinham uma escolha: fugir com o pendrive e arriscar perder o acesso às informações cruciais, ou ficar e encarar a verdade. Precisamos saber onde ele está, disse Emily, determinada. Mesmo que isso nos coloque em perigo. Ethan olhou para eles com desconfiança, mas em vez de atacá-los, deu um passo para trás e sussurrou: cuidado, algumas verdades jamais devem ser descobertas. Ao desaparecer nas sombras, Emily percebeu que o mistério em torno de Richard Blackwood era muito mais perigoso do que ela imaginava, e que acabará de descobrir algo que poderia mudar sua vida, e a vida de todo o hospital. Emily passou a manhã estudando a planta do hospital encontrada no pendrive. Cada corredor, cada porta, cada saída de emergência foi meticulosamente analisada. A sala marcada como acesso restrito parecia quase impossível de alcançar sem disparar um alarme. Mesmo assim, Emily sabia que precisava ir até lá, sozinha ou com Samantha, para descobrir o que Richard Blackwood estava tentando proteger. Se formos lá, disse Emily, teremos que ser rápidas e silenciosas. E cuidado, acrescentou Samantha com a voz trêmula. Todos neste hospital podem estar nos observando. Ao cair da noite, eles desceram silenciosamente para o porão. Os corredores estavam vazios, mas cada som, cada eco de seus passos parecia reverberar por todo o prédio. Emily sentiu uma tensão crescente. O menor movimento suspeito poderia denunciar a presença deles. Finalmente chegaram à sala de acesso restrito. A porta estava reforçada, mas, para surpresa deles, não estava trancada. Emily empurrou devagar, prendendo a respiração. Lá dentro, uma pequena sala pouco iluminada os aguardava, repleta de arquivos, computadores e equipamentos eletrônicos. Sobre a mesa central, um caderno aberto trazia o nome Richard Blackwood e anotações detalhadas sobre o projeto Fênix. Mas isso não era tudo. Num canto, um pequeno armário de metal estava entreaberto, e Emily reconheceu imediatamente uma figura familiar: o próprio Richard. Ele estava sentado, amarrado, mas vivo. Seu olhar se ergueu para eles com uma mistura de alívio e medo. Emily, Samantha, ele murmurou. Vocês não têm ideia do perigo que correm. Richard, exclamou Emily, aproximando-se. Quem fez isso? E por quê? Richard balançou a cabeça negativamente, incapaz de responder de imediato. Seus olhos se voltaram para a porta, como se temesse estar sendo seguido. O projeto Fênix. Ele finalmente sussurrou. Alguns membros do conselho do hospital estão envolvidos. E Ethan? Ele não é quem você pensa que ele é. Um ruído repentino atrás deles assustou a todos. Alguém estava se aproximando. Emily percebeu que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam tirar Richard dali imediatamente antes que a verdade, ou o perigo, os alcançassem. Enquanto se preparavam para sair da sala, Emily sentiu pela primeira vez que o mistério estava se tornando palpável. Richard Blackwood estava lá vivo. Mas a investigação tinha acabado de começar, e o que estavam prestes a descobrir abalaria todo o hospital até o âmago. Emily ajudou Richard a se levantar com o coração disparado. Suas mãos tremiam, mas sua determinação era palpável. Eles precisavam sair da sala de acesso restrito antes que alguém os descobrisse. Samantha fechou a porta delicadamente atrás deles e examinou o corredor deserto. Temos que passar pelos subsolos, sussurrou Emily. Os elevadores são monitorados, assim como as saídas principais. Eles avançaram cautelosamente pela escuridão, seguindo as indicações do mapa encontrado no pendrive. Cada passo ecoava estranhamente no silêncio, cada som parecia amplificado 10 vezes. Emily sentiu seus instintos de sobrevivência despertarem. Alguém os estava seguindo. De repente, um som metálico ecoou atrás deles. Emily se virou e viu Ethan Cross, com o olhar gélido fixo neles. Você não deveria estar aqui, disse ele, com a voz baixa, mas ameaçadora.
Ricardo virou-se bruscamente. É Ethan, pensei que você fosse um segurança, não um traidor. Ethan deu um sorriso frio. A lealdade tem um preço, Richard. E algumas informações jamais devem ser reveladas. Emily percebeu que não tinham chance de atravessar o corredor principal. Ela agarrou Samantha e Richard pelo braço e correu em direção a uma escada de serviço marcada no mapa. O som dos passos de Ethan estava cada vez mais perto, mas Emily não diminuiu o passo. Cada segundo contava. Finalmente chegaram a uma porta antiga que dava para o exterior, escondida atrás de contêineres com suprimentos médicos. Emily abriu com dificuldade e uma lufada de ar fresco os acolheu. Mas a tensão não os abandonou. Sabiam que Ethan poderia surpreendê-los a qualquer momento. Precisamos ir para algum lugar onde ele não possa nos encontrar, disse Emily. Você conhece algum lugar seguro? Richard acenou com a cabeça, ainda fraco, mas determinado. Há um antigo armazém fora do complexo, usado para arquivos confidenciais. Ninguém pensa em ir lá. Podemos nos esconder lá e analisar o que eu protegi. Enquanto se afastavam noite adentro, Emily sentiu pela primeira vez a adrenalina e o medo misturados a uma estranha excitação. O mistério do desaparecimento de Richard estava apenas começando, mas agora eles estavam juntos, e cada passo que davam os aproximava da verdade, ou de um perigo ainda maior. Emily, Richard e Samantha finalmente chegaram ao armazém isolado, localizado a poucos minutos a pé do hospital. O prédio parecia abandonado há anos, suas paredes em ruínas e janelas empoeiradas mal refletiam o luar. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio pesado escondia algo perigoso. Ninguém deve saber que estamos vindo para cá, murmurou Richard, olhando nervosamente ao redor. Eles entraram no armazém e trancaram a porta atrás de si. O interior estava repleto de arquivos antigos, armários de metal e caixas de papelão empoeiradas. Emily tirou o pendrive e o laptop da bolsa, pronta para analisar os arquivos e entender o que Richard estava tentando proteger. Mas mal tinham começado quando Samantha notou um detalhe perturbador. E Emily, olha as pegadas no chão. Não somos os primeiros a vir aqui. Emily ajoelhou-se para examinar as pegadas, frescas apesar da poeira. Alguém havia passado por ali antes e talvez vasculhado a área. Um medo vago a invadiu, alguém sabia que eles viriam até ali. De repente, um som de fechadura ecoou atrás deles. Emily se virou e viu que a porta da frente havia sido fechada, pelo lado de fora. Não estamos sozinhos, murmurou Richard, com os olhos arregalados. Em seguida, ouviram um leve rangido vindo do fundo do armazém. Uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher desconhecida, alta, elegante, mas com um olhar frio e calculista. Eu estava te esperando, disse ela calmamente. Quem é você? Perguntou Emily com a voz trêmula, mas firme. Podem me chamar de Senhora Grey. E estou aqui para recuperar o que me pertence. Emily sentiu o coração apertar. O mistério acabará de se aprofundar. Não só Richard havia desaparecido, como forças poderosas e desconhecidas pareciam determinadas a manter certos segredos ocultos. A qualquer custo. Não daremos nada a vocês, disse Emily, determinada a proteger Richard e o que ele havia descoberto. Muito bem, respondeu a senhora Grey com um sorriso gélido. Mas lembre-se, neste jogo não há perdedores, apenas sobreviventes. Emily então compreendeu que a luta deles estava apenas começando, e que a verdade que buscavam poderia ser mais perigosa do que haviam imaginado. Emily, Richard e Samantha permaneceram imóveis diante da senhora Grey. O ar no armazém parecia pesado, quase sufocante. Cada respiração parecia ecoar no silêncio, cada olhar soava como uma acusação. Por quê? Por que você quer isso? Perguntou Emily, tentando esconder o medo. Porque este projeto jamais deve vir à tona, respondeu a senhora Grey calmamente. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas, mesmo para aqueles que acreditam estar agindo para o bem maior. Ricardo deu um passo à frente, ainda fraco, mas determinado. Você não entende. O Projeto Fênix não é apenas um arquivo médico ou um plano secreto. É a chave para proteger vidas, para expor a corrupção que está corroendo este hospital. Se esta informação cair em mãos erradas, todos estarão em perigo. Madame Grey esboçou um sorriso fraco e gélido. É exatamente por isso que preciso recuperar esses arquivos. E você? Você está brincando com fogo. Emily sentiu a tensão aumentar. Cada segundo contava, e o cômodo parecia encolher ao redor deles. Ela sabia que se a senhora Grey pegasse o pendrive, todas as suas descobertas e a segurança de Richard estariam comprometidas. Samantha sussurra para Emily. Precisamos encontrar uma saída daqui ou neutralizar a senhora Grey. Emily assentiu com a cabeça, ciente de que não havia volta.
Ela examinou rapidamente o armazém e notou uma pequena passagem nos fundos, meio escondida por caixas. Por aqui, ela sussurrou. Sem perder tempo, elas correram em direção à passagem. A senhora Grey as perseguiu, mas Emily conseguiu agarrar um cabo pendurado e jogá-lo à sua frente, derrubando algumas caixas e atrasando seu avanço. Eles finalmente chegaram a uma saída de incêndio escondida, que dava para um beco escuro do lado de fora. Ofegantes, mas vivos, eles entenderam que a batalha pelo Projeto Fênix estava apenas começando. Precisamos proteger esses arquivos a todo custo, disse Richard, e descobrir quem está por trás disso tudo, antes que seja tarde demais. Emily olhou para o pendrive em sua mão. O perigo era real, a ameaça iminente. Mas pela primeira vez desde o desaparecimento de Richard, ela sentiu que havia esperança. Uma esperança frágil, mas suficiente para continuarem a luta contra inimigos invisíveis e poderosos. Emily, Richard e Samantha haviam se refugiado em um apartamento seguro, longe dos olhares curiosos e das câmeras do hospital. O pendrive estava sobre a mesa, como um pequeno baú de tesouros repleto de verdades, à espera de ser aberto. A atmosfera era tensa. Qualquer ruído externo parecia prenunciar um perigo iminente. Richard respirou fundo e abriu os arquivos no laptop. Os dados estavam criptografados, mas Emily, com seu instinto e paciência, conseguiu decifrar as primeiras linhas. O que eles descobriram superou todas as suas expectativas. O Projeto Fênix não era apenas um plano para proteger pacientes influentes. Ele expôs uma rede secreta de corrupção dentro do hospital, desfalque e falsificação de prontuários médicos e até mesmo experimentos ilegais em alguns pacientes, ocultados em relatórios oficiais. Os nomes do Conselho Administrativo e de vários membros importantes da segurança foram mencionados. Ethan Cross, o chefe de segurança, estava claramente envolvido, mas ele era apenas um peão em um jogo muito maior. Meu Deus! Exclamou Samantha, sem conseguir desviar o olhar da tela. É pior do que eu pensava, disse Richard. Todo mundo está envolvido, e algumas pessoas matariam para que isso nunca viesse à tona. Emily sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Após semanas de mistérios e desaparecimentos, a verdade finalmente viera à tona, mas o perigo era maior do que nunca. Temos que tornar tudo isso público, disse ela, determinada. Mas temos que fazer isso de forma inteligente. Se formos pegos, eles vão nos destruir. Richard acenou com a cabeça. E precisamos entender por que a senhora Grey e os outros querem essa informação a todo custo. Há algo que eles estão escondendo, algo pessoal. Enquanto continuavam a decifrar os arquivos, um detalhe chamou a atenção de Emily, uma pasta etiquetada como experimentos com funcionários. Os nomes coincidiam com os de vários funcionários do hospital, muitos dos quais ainda trabalhavam lá. Emily imediatamente compreendeu que o Projeto Fênix não era apenas um esquema de suborno, mas uma tentativa de controlar e manipular aqueles que tinham acesso a informações confidenciais. Isto vai muito além do que imaginávamos, murmurou Emily. É uma conspiração que envolve todo o hospital, e nós estamos no centro de tudo. A luta deles para descobrir a verdade estava longe de terminar. Mas pela primeira vez eles tinham um mapa da rede, uma chance de enganar seus inimigos e, acima de tudo, um objetivo claro. Salvar Richard e acabar com o Projeto Fênix. Emily, Richard e Samantha sabiam que o momento decisivo havia chegado. Os arquivos do Projeto Fênix revelavam tudo: corrupção, manipulação e experimentos ilegais. Mas para pôr fim a esse esquema, eles precisavam confrontar os responsáveis, incluindo a senhora Grey e Ethan Cross. Eles arquitetaram um plano meticuloso. Usando as provas digitais e o caderno de Richard, pretendiam atrair a senhora Grey para uma armadilha. Emily contatou discretamente um jornalista de confiança, pronto para publicar todas as informações assim que o confronto acontecesse. O encontro aconteceu no armazém onde tudo começou, desta vez transformado em terreno neutro, seguro e monitorado remotamente pelo jornalista. A senhora Grey chegou calma e confiante com Ethan ao seu lado. Você realmente achou que conseguiria fazer isso antes de mim? Disse a senhora Grey, com seu olhar gélido percorrendo a sala. Não só iremos expor seus crimes, como você não poderá mais manipular este hospital, respondeu Emily com firmeza. Richard pegou o caderno e o pendrive e os mostrou aos dois oponentes. Cada ação, cada segredo está registrado aqui, continuou ele. A polícia, as autoridades médicas e o público saberão de tudo, e desta vez não haverá espaço para suas manipulações. Ethan tentou intervir, mas a transmissão de vídeo ao vivo e a presença da jornalista neutralizaram qualquer ação. A senhora Grey, percebendo que o plano estava falhando, recuou furiosa, mas impotente.
Você acha que ganhou? Ela murmurou, mas Emily pressentiu que ela já sabia que havia perdido. Poucos minutos depois, a polícia chegou, alertada pelo jornalista. Ethan e Madame Gray foram presos, suas redes desmanteladas graças às provas reunidas. Os nomes de seus cúmplices foram revelados, os experimentos ilegais foram interrompidos e o projeto Fênix foi exposto. Richard, livre e são, olhou para Emily com gratidão. Sem você não sei o que teria acontecido. Todos nós arriscamos nossas vidas, respondeu Emily com um leve sorriso. Mas agora, finalmente, tudo está claro. Samantha, que estava ao lado dele, acrescentou. E este hospital poderá finalmente voltar a ser um local de cuidado, e não um foco de corrupção. Com o nascer do sol, iluminando o horizonte, Emily sentiu um imenso peso sair de seus ombros. A noite mais longa de suas vidas havia terminado e a verdade, por mais perigosa que fosse, finalmente triunfara. O projeto Fênix não era mais um segredo. E Emily sabia que às vezes a única maneira de sobreviver era confrontar a escuridão, deixar a luz entrar.